pode me dizer só como ela afrouxa de um pouquinho? Aqui. Mayra, você não quer operar aqui, que você já está acostumado? Depois tu passa a palhinha como é que é, porque senão... É porque eu tô tentando conectar o meu fone desse comentário, mas eu vou ficar dando aqui não. Porque eu tô tentando Transmitir mensagem. Hã? Transmitir mensagem. Sim. Aí não, aí não tá... Não tá ainda ao vivo, eu não transmiti ao vivo, não. Tem que começar a transmitir. Iniciando o vídeo ao vivo. Depois acerta aí como é que tá pra gente começar a aula de hoje. O pessoal já tá entrando aí? Maravilha. Depois de uma... Vamos conferir se o som tá bom, né? O pessoal puder dar uma resposta pra gente aí se o som tá funcionando, eu acredito que sim. Mas é bom dar uma olhada aí no som para ver se tá tudo ok, né? Beleza. Olha, arrume aí do jeito que... Porque qualquer coisa que tu fale para mim, você me desconcentra, aí é com vocês. Eu tô preocupado aqui em passar a mensagem. Vocês ajustem do jeito que vocês quiserem para a gente começar hoje a nossa aula. E hoje eu vou fazer uma coisa que muita gente fala, mas pouca gente mostra, que é como a gente adequar o trator para as diversas atividades que a gente vai realizar na propriedade. E com isso você vai ter um ganho no consumo de combustível espetacular, sem contar na eficiência, no aumento da capacidade operacional, redução da compactação de solo, enfim, várias e várias coisas positivas aí, com o objetivo sempre de trabalhar com o seu trator na melhor condição para o qual ele foi aí desenvolvido. Então a gente vê muito aí tutoriais, vídeos na internet, o pessoal mostrando o trator antes e o trator depois, mas não mostra como a gente faz esse processo. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ao vivo, passo a passo, como é que nós fazemos, desde do cálculo até a adição ou retirada de peso do trator para que a gente possa tê-lo na melhor condição possível, né, para realizar as tarefas. Então, pessoal, se vocês tiverem pergunta, o pessoal está aí acompanhando aí nos bastidores, pode perguntar, eles repassam aqui para mim, porque eu não consigo ver a tela de vocês. A gente teve que readaptar a nossa sala de aula aqui, entre aspas, né, porque acabou de dar uma parada danada aqui em Fortaleza, então a ideia era fazer no campo, mas... Deus, meu Deus. Espera aí que a gente resolve. Avisa que a gente está ajeitando aqui. Já voltou. Já voltou aqui. Ele trava, mas ele volta. É que entrou uma ligação aí, o pessoal dá uma olhada aí se voltou. Voltou, né? Beleza, é que entrou uma ligação, mas já ele trava, mas ele volta. Bom, então, o que acontece? Quando você compra um trator, o trator vem configurado de fábrica com uma determinada condição, né? Normalmente, os fabricantes, e aí isso aí não é uma receita, não é uma regra, mas eles têm adotado, né, pelas conversas que a gente tem tido com os fabricantes, principalmente pelas avaliações do trator do ano, eles têm adotado a colocação de 55 kg por CV do motor. Então, normalmente ele sai nessa configuração e chega para você aqui. Só que lá na propriedade, você vai realizar uma série de atividades das mais variadas possíveis, que é as atividades que você faz com o seu trator. O trator é polivalente,
Então ele vai, em determinados momentos, puxar uma carretinha para levar um esterco na área de plantio, ele vai puxar uma semeadora, ele vai puxar uma roçadora, ele vai puxar um arado para preparar o solo. Então ele vai desatolar um caminhão. Então ele está lá e vai realizar as mais diversas atividades. Só que as atividades que esse trator vai desenvolver, ele tem exigências em termos de potência e de tração diferenciadas. Nós vamos ter algumas atividades que requerem do trator uma demanda de potência maior e outras atividades que requerem menos potência desse trator. E o objetivo da adequação, dessa preparação que nós chamamos, é exatamente colocar o nosso trator sempre na melhor condição para que ele possa fazer as operações da forma mais eficiente. E você sempre tendo a sua máquina naquela condição ótima, para que ele possa, então, realizar essas atividades. E essa condição ótima que a gente fala vai reproduzir para você, no final dessa atividade, uma redução no consumo de combustível, uma diminuição da compactação do solo, uma melhoria na tração do trator, uma diminuição dos esforços em cima dos sistemas de transmissão da máquina. Tudo isso você fazendo essas configurações em função de alguns critérios e algumas características que a gente vai ver daqui a pouco aqui, nós vamos mostrar para vocês. Então o processo de adequação é muito importante para que você realize essas ações aí na cidade. Obviamente, quanto mais tratores você tiver na sua propriedade e aplicar essa metodologia, mais rapidamente você vai perceber a redução do consumo de combustível, o que vai acarretar economia. Principalmente porque quando a gente fala em combustível, ele é um dos elementos do maior custo na operação agrícola. Então, se você consegue reduzir o consumo de combustível e não perder performance, você vai ter aí um ganho financeiro de retorno para a sua atividade. Além de outros elementos que a gente já comentou aqui, que também serão benéficos. Obviamente, se você tem poucos tratores, talvez a percepção dessa economia ela não se dê de forma imediata, como se você tiver um parque de máquinas maior, mas ela está presente. E o grande segredo, ou podemos dizer assim, uma das dicas do processo de produção de qualquer propriedade é o quê? É informação. Então, se você consegue ter informação, você consegue tomar a decisão de intervir ou não dentro do processo, com o objetivo de melhorar em todos os seus sentidos. Então, se você tem um acompanhamento do consumo de combustível da sua máquina, você vai perceber que isso vai ocorrer desde que você aplique essa metodologia, que é, na verdade, um referencial, que vocês, à medida que forem fazendo essas modificações, vocês vão perceber que podem ser feitos alguns ajustes e a gente vai fazer aí o comentário sobre isso ao longo dessa aula de hoje. Então, a adequação do trator nada mais é do que preparar a tua máquina para realizar a sua atividade da maneira mais eficiente possível. Com isso, você vai ter vários benefícios, dentre eles a redução do consumo de combustível. Então, quando a gente fala, se você soltar aí, ele não vai falar. Ele tá mudo. Eu tô tentando conectar o som. Espera aí, um minutinho só, vamos fazer o som aqui. Tem certeza que ele está mudo? Absoluta, foi pra longe, ó. Tá aqui, ó. Não tá saindo, não. É pelo Facebook só. O pessoal que está assistindo no Facebook aí não está ouvindo? Certeza? É para sair o som. Tem certeza que não está saindo som aí? Eu fui até ali, o Antônio foi lá, não tá saindo som não. Tá tudo ok aí. Tenta tirar, sai e entra de novo aí. É porque tem um delay, né? Agora é que eu estou chegando aí. Sai da... Tem mais alguém assistindo aí no Facebook? Mais 3 pessoas. Eles falaram que não estão escutando? Não estão respondendo. Pergunta no chat, né? Se vocês
Então não é para sair daqui não. Você sair e entrar de novo. Só na pior das hipóteses, grava no áudio dele. Veja aí que eu acho que está saindo som. O pessoal que está nos ouvindo aí tem que falar para a gente saber. Se não tiver saindo som, Agora que o senhor ajustou aqui, tá ok? era o que eu estava tentando fazer naquela hora, para ver se... Beleza, então vamos lá. Bom, quando a gente fala de adequação, nada mais é do que nós colocarmos ou tirarmos peso do trator. E esse peso do trator nós colocamos de duas formas. Nós temos os pesos sólidos, que são discos de ferro que a gente coloca nos rodados traseiros do trator, e placas que a gente coloca na dianteira do trator. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês todas essas configurações. Puxa para mim o 125, coloca ele aqui na frente, tira a mangueira para não atrapalhar e bota ele bem aqui na frente aqui do trator, para a gente ver aqui algumas características. Agora que parou a chuva, a gente pode ir trazendo as máquinas de volta. E a outra forma de se fazer, né, essa adequação é a colocação de água nos pneus do meu trator. Então existe aí uma polêmica muito grande e muita gente falando algumas coisas que são equivocadas com relação ao uso de água nos pneus. Nós colocamos água no pneu do trator para adicionar peso, somente isso. Então, se houver a necessidade, a gente coloca água no pneu. E nós temos parâmetros para poder avaliar essa questão da água, que nós vamos também mostrar para vocês. E o problema aqui de Fortaleza, quando chove, é que fica um calor infernal. Mas faz parte. Então, são duas formas de se colocar peso no trator, através dos lastros sólidos e através dos que nós chamamos de lastro líquido, que é a colocação de água nos pneus do trator. Quando o trator sai de fábrica, dentro da configuração padrão que o nosso concessionário, que o nosso fabricante, ele determina, ele já sai com alguns pesos. E aí, dentro desse ajuste, nós vamos ver como vamos fazer isso. Nós colocamos ou tiramos. Antigamente, os modelos há 5 anos atrás ou até 10 anos atrás, a questão de lastro ela era opcional. Então o agricultor tinha que pagar um adicional se ele quisesse que viesse com peso no rodado, peso na dianteira do trator. Hoje não, ele já sai de fábrica com uma configuração e você vai mexer aí na sua propriedade, se houver necessidade, dentro daquilo que a gente vai explicar. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é o peso que está o meu trator. Então, quanto que ele está pesando? Chegou na propriedade, qual é o peso dele? Para a partir daí, nós fazermos os ajustes dentro dos parâmetros que a gente vai mostrar e explicar para vocês. O ideal é que a gente pegue o nosso trator e leve, então, para uma balança e pese. Pese o trator inteiro, depois pese o eixo dianteiro e pese o eixo traseiro. Então eu tenho 3 informações importantes. Bom, vocês sabem melhor do que eu que muitas vezes o real não é o ideal, né? Então, você está aí na sua propriedade, você não tem uma balança para pesar uma máquina desse tamanho. E muito menos na vizinhança você tem alguma empresa, alguma coisa que pese, que eu possa pesar esse trator e saber essa informação. E aí, eu não faço mais nada? Não. Pelo contrário, né? Não, pelo contrário. Eu tenho elementos que podem me dar essa informação no manual do trator no manual do seu trator. Então, vamos pegar aqui o manual do nosso trator e por isso a gente reforça sempre. O que foi? Então deixa sem. Pelo menos garante que tá. Depois eu vejo o que está acontecendo aí. Bom, por isso a gente reforça a importância, então, do manual de operação. E a gente sempre dá essa dica. Você não quer disponibilizar o manual original do seu trator para deixar lá com o operador? Não tem problema.
você tira uma cópia, como nós temos aqui, ó. Eu esqueci foi de trazer o original que está novinho. Encaderna e deixa aqui para o pessoal folhear, sujar. Depois você pode fazer outras cópias. E o manual original, o novo, que acompanha o trator, fica lá guardado, não tem problema nenhum. E dentro do manual de operação, você tem, e aí vai depender do modelo e da marca do seu trator, uma parte que fala sobre especificações técnicas. E lá nesse local, nós vamos ter todas as informações referentes aos sistemas e o meu trator. E aí, buscando essas informações, nós vamos lá na parte que fala das características ponderais da minha máquina, e eu vou ter aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, uma parte com as informações de peso. Não precisa tirar. Então o pessoal deve estar vendo aí, ó, as informações sobre os pesos. E aí eu tenho aqui duas informações. Qual é o modelo do trator que nós estamos trabalhando? Então o modelo nosso aqui é o BM, é o Valtra BM 120. E eu tenho a quantidade de pesos, ou melhor, de contrapesos que nós temos no rodado traseiro, a quantidade de placas que nós vamos ter no rodado dianteiro, perdão, na parte dianteira do trator, e com isso, e esses pesos, essas placas, elas têm um peso determinado. Então isso facilita na hora de fazer a conta. E eu tenho os valores referentes a essa quantidade de peso, incorporando o peso do trator e também a quantidade de lastros sólidos que ele vai ter. O pessoal no Facebook está avisando que mesmo assim o microfone continua sem som. Cancela e reinicia a gravação. É melhor. Porque não é para estar sem som, não. Pode ser algum bug aí do celular. Então a gente vai cancelar e, no Facebook aqui e começar de novo. Bom, então eu consigo obter essa informação com uma precisão considerável para determinar aqui então o peso do meu trator. Então o ideal, se nós tivermos aí uma balança, certo? Se não tivermos uma balança, a gente consegue através do manual saber pela quantidade de lastros que nós temos colocados no trator, somados isso mais o peso dele, que está informado lá no manual, eu sei a quantidade de peso que essa máquina está e a partir daí então eu tenho essas situações bem definidas e aí ficar os parâmetros e a recomendação referente a essa situação, ok? Bom, dito isso, né, vamos mostrar para vocês algumas particularidades dos lastros do trator. Então, aproxima a câmera aqui, por favor. Tem que tirar e aproximar aqui, para a gente falar um pouco sobre os lastros. Os lastros sólidos, eles estão realmente conseguindo ver aqui, Maia? Tem certeza? Eu queria que você desse um destaque aqui. Esses lastros, eles são colocados no rodado traseiro do trator e isso vai variar aí de modelo da máquina, mas em relação ao peso de cada lastro desse. Então, no caso do nosso trator aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, cada lastro desse aqui pesa 85 quilos, certo? Então, cada anel desse aqui pesa 85 quilos e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 anéis em cada rodada, ok? Isso vai variar de modelo para modelo, de marca para marca, o peso, a quantidade de peso desses lastros. Tem uns que são mais pesados, outros menos pesados, e isso varia. Mas eles estão escritos aqui para facilitar, você vai entrar na frente da outra câmera, para facilitar essa informação. E isso vai ajudar lá. Nos lastros sólidos, então vamos dar uma olhada aqui no nosso outro trator. Na parte dianteira, eu posso tanto colocar aqui em cima
quanto também na parte inferior, tá certo? E eles também têm peso conhecido. Então, cada placa dessa, para esse modelo de trator, ele pesa 37,5 quilos. Na parte inferior, ela pesa cada uma delas 35 quilos. Então, se a gente observar nesse modelo aqui no BM 125, eu tenho tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Mostra aqui a dianteira do 120. Eu só tenho embaixo e não tenho o em cima. Ok? Vamos voltar para a sombra porque o sol está quente. Então, essa configuração, né, esse peso definido, ele ajuda muito dentro desse processo aí de adequação, porque eu já tenho o peso conhecido. Então, na hora de fazer o cálculo, é só eu contar a quantidade tanto de discos para o rodado traseiro, quanto de placas para o eixo dianteiro, que eu preciso colocar ou que eu preciso retirar em função do peso que eu preciso incorporar ou que eu preciso retirar do trator. Então, vocês observaram, que eu quero dizer finalmente com isso, que não necessariamente você precisa ter uma balança na propriedade. Se tiver, ótimo, melhor ainda. Mas se um vizinho não tiver, ou próximo não tiver, você consegue fazer essa adequação usando o manual da sua máquina, ok? E aí você tem como descobrir o peso e depois fazer então a configuração. Uma coisa importante que a gente precisa... Pega uma toalhinha aí para mim, por favor, porque tá quente demais. Uma coisa importante que a gente precisa ponderar com vocês, não é papel toalha. Quando a gente for fazer a distribuição do peso e a colocação do peso, a mesma quantidade, por exemplo, de lastros sólidos que eu colocar de um lado do rodado, eu também tenho que colocar do outro. É óbvio, porque eu preciso equilibrar. Então, se eu tenho 5 anilhas dessa daqui, eu tenho que colocar 5 do lado direito da máquina também. A mesma coisa na dianteira, tá certo? E outra parte importante que a gente precisa... Já voltou. É só dar uma mexidinha, então. Bom, voltamos aqui. Então, quando você tiver que colocar, depois de calculado, os pesos sólidos aqui no trator, a gente precisa, no eixo traseiro do trator, a gente precisa observar um detalhe, que muitas vezes não é perceptível e vai dar danos na sua transmissão no diferencial. Se você tiver que colocar muito peso nos eixos traseiros, nos rodados traseiros, é interessante que você divida esse peso. Não encha de anilhas aqui. Por exemplo, eu estou com 5 aqui, eu queria colocar 10. Então, boto mais 5 aqui. Ó. Essa quantidade de lastro vem aqui fora. O que vai acontecer? Isso aqui é um eixo. Então, se eu coloco muito peso na ponta dos eixos, o que vai acontecer? Eu vou ocasionar uma deflexão. E eu corro o risco, com o tempo, de quebrar o diferencial do trator. Então, eu tenho a opção, e a sua máquina permite que faça isso, que coloque, se eu precisar colocar 10, eu estou dando um exemplo aqui, coloco 5 por fora e 5 por dentro, tá? Então, esse é só um exemplo, é interessante que você divida esse peso se a quantidade for muito grande, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ok? Tá todo mundo tranquilo, né? Então, como é que nós fazemos para calcular o peso que o meu trator precisa ter para realizar as operações? Nós usamos uma coisa chamada relação peso-potência. Esse é o parâmetro inicial para que a gente possa, a partir dele, fazer os cálculos de quanto precisa pesar o meu trator para realizar as atividades. E essa relação peso-potência, ela leva em consideração o tipo de atividade que você vai fazer lá na sua propriedade, com relação ao esforço e
a potência do trator, certo? Então, dentro dessa relação peso-potência, o que a gente vai ter? Atividades leves, atividades médias e atividades pesadas. Dentro dessas atividades, eu tenho uma quantidade de peso que a gente adiciona para cada CV do meu motor. Então, para uma atividade leve, a gente vai usar como referencial 50 quilos para cada CV do motor. Para uma atividade pesada, nós vamos usar 60 quilos para cada CV do motor. E para uma atividade média, nós vamos usar 55 quilos para cada CV do meu motor. Então, se eu tenho um trator de 100 cavalos, se a minha operação que eu vou realizar é uma operação leve, que não demanda, não exige do meu trator uma demanda de potência muito grande, eu uso como referencial 50 quilos por CV. Então, qual é uma operação que não demanda um esforço do trator muito grande? Eu vou roçar uma área. Eu não preciso da tração, eu preciso do motor para acionar a roçadora. Então, eu posso configurar dentro dessa característica de 50 quilos por CV. Uma atividade média, 55 e 60 para uma atividade pesada. E aí assim eu tenho um referencial. Agora aqui, então se fosse uma atividade média, 5.500 quilos, se fosse uma atividade pesada, 6.000 quilos seria o peso total desse trator. Agora aqui a gente faz aí um parênteses importante para fazer algumas considerações. Quando a gente fala de peso, a quantidade de peso que o nosso trator precisa ter, a gente tem um referencial sobre essa questão. Mas, lá no campo, o que a gente faz? E aí a gente precisa fazer uma analogia. Quanto menos peso eu tiver no meu trator e não afetar a eficiência dele no campo, principalmente a sua capacidade operacional, eu posso trabalhar. Então, nós temos um referencial que é o nosso ponto de partida. E a partir daí nós vamos ajustar essa máquina lá no campo. Então, se eu tenho 50 quilos por CV como referencial, se eu quiser configurar o meu trator com 48, eu posso? Posso. Mas eu vou ter que ter elementos lá no campo para conferir se com 48 quilos por CV ele está tendo um bom desempenho e principalmente uma redução no consumo de combustível. E aí nós vamos falar um pouco mais à frente dos parâmetros qualitativos, que aferições que nós fazemos para ver se realmente o trator está eficiente, que é determinação do índice de patinagem e a determinação da relação de avanço. Porque não adianta nada eu configurar o meu trator aqui para determinada atividade e chegar lá no campo ele está patinando excessivamente. Então tudo que eu fiz aqui não valeu de nada, porque esse excesso de patinagem que ele vai dar, ele vai consumir muito mais combustível. E quando um trator patina muito, significa dizer que está faltando peso nessa máquina. Ao passo também que se ele estiver lá no campo com uma patinagem muito baixinha, eu também tenho problema, porque significa dizer que a minha configuração que eu fiz aqui, que o cálculo que eu fiz aqui para adequar o trator, está maior. Então ele está carregando mais peso do que deveria, e isso também é ruim. Ele tem que gastar mais combustível para poder realizar a mesma atividade. O Alexandre perguntou como avaliar o desempenho. Em que sentido? Como é que avalia o desempenho? Em que sentido? Desempenho operacional, desempenho energético? Explicita aí para mim, Alexandre. Porque dá para a gente avaliar o desempenho da máquina em vários critérios, né? Dentro do que a gente está falando aqui, eu tenho dois elementos importantes. O índice de patinagem é um parâmetro de avaliação. Pode abaixar isso aí, ali, que eu não estou falando nada disso, não. Vai ficar com o braço doendo. Assessoria do fundo aí. Mas vamos lá. Então, o índice de patinagem é um parâmetro para a gente avaliar a eficiência de forma geral.
tanto operacional como também a parte de consumo. Se o trator patina muito, ele cai a eficiência operacional dele, porque ele vai girar mais a roda, mas não vai andar, né, não vai fazer mais área, e vai aumentar o consumo de combustível, que são 2 pontos importantes. Além disso, com excesso de patinagem, o que vai acontecer? Vai gastar mais borracha dos pneus. Então você vai ter um desgaste prematuro dos pneus do seu trator. E isso é ruim, porque dentro do custo operacional, pneu é um dos elementos mais caros. Eu só acredito que o Alexandre falou do desempenho em campo, né? Como é que avalia? Porque o senhor citou, eu acho que ele está falando daqueles parâmetros qualitativos. Sim, é o que eu estou dizendo aqui. E aí você tem desgaste do pneu, desgaste do sistema de transmissão. E quando ele patina menos do que o referencial, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, é a mesma coisa. Estou com excesso de peso, ele vai gastar mais combustível para carregar esse peso excessivo. Ele vai sobrecarregar os sistemas de transmissão da máquina, vai sobrecarregar os pneus do trator e também não vai conseguir realizar, aumentar a sua capacidade operacional. Por isso que quando a gente fala de adequação, é um ponto extremamente importante dentro do processo produtivo de melhoria da eficiência da máquina. Você sempre conseguir trabalhar com ela dentro da melhor condição. Aí, como é que a gente pode avaliar isso no campo em termos de consumo de combustível, por exemplo? Eu posso fazer de 2 formas. O que não é muito comum é você colocar um equipamento de medição de consumo de combustível. Apesar de que os nossos tratores hoje, eles têm sistemas de computador de bordo que tem lá no painel da máquina, ele te dá a informação de quantos litros por hora esse trator está consumindo, né? Aí a gente tem que avaliar se realmente esses computadores de bordo, eles têm qual é a precisão dessa informação. Você pode instalar medidores que medem o fluxo de combustível, que também funciona, que é mais difícil um pouco para vocês. A melhor forma de se fazer isso, para avaliar aí no campo, no teu dia a dia, sem nenhum tipo de aquisição de componente ou de medidor, é ver a quantidade que está entrando dentro do tanque, na hora de abastecer. E aí você faz a relação. Entrou tantos litros, ele trabalhou tantas horas, então você vai ter litros por hora. Você pode, se você trabalha, por exemplo, com cana, você tem dentro da frente onde ele trabalhou, você pega as informações lá da usina de quantos caminhões que foram pesados lá na frente que o trator trabalhou dentro de um turno, e você pode fazer, por exemplo, a quantidade de litros por tonelada. Então, você consegue fazer essas informações tendo o referencial, né? E aí você tem ali, exatamente ao vivo, o quanto que esse trator economizou, ele gastou mais depois que você mexeu. Então, tem essas possibilidades de fazer. O Alexandre já está lá na frente. O Alexandre perguntou para patinagem, né? Se usa aquelas fórmulas de máquina. Sim, aí nós vamos chegar um pouquinho lá, os parâmetros para determinar se o meu processo de adequação foi feito, nós vamos ver um pouco mais para o final, para a gente não ter uma sequência de assuntos. Vamos voltar aqui para a adequação e para o lastro sólido. Então, vocês entenderam a situação aí que a gente fala da lastragem sólida, né? Tanto a colocação de discos no eixo traseiro, quanto também a colocação de pesos na dianteira do trator. O referencial que nós usamos é exatamente a relação peso-potência, usando 50 quilos para uma atividade leve, 55 quilos para uma atividade média e 60 quilos para uma atividade pesada. A partir desse referencial, a gente vai calcular o peso do meu trator. Eu mudei de atividade, é necessário fazer? É necessário fazer. Ah, mas se eu não fizer? Tudo bem, o seu trator vai trabalhar do mesmo jeito. Mas lembrando que se essa outra atividade que você está fazendo estiver muito fora dessa relação, principalmente com relação ao esforço, você pode entrar numa zona
em que a sua máquina não vai estar dentro dessa condição ideal que a gente sempre busca e você vai ter aqueles efeitos nocivos, que é aumento do consumo, tudo isso que a gente já falou. Então, por isso que é importante de cada atividade a gente reconfigurar a nossa máquina. E vocês vão ver aqui que esse processo, ele não é um processo muito demorado, você consegue fazer aí. E depois é o seguinte, as atividades na propriedade, elas são sempre as mesmas. Você, poucas vezes, a não ser que você mude a cultura, a não ser que você mude algum processo dentro da propriedade, mas as ações que você vai fazer são sempre as mesmas. O trator vai sempre puxar a carreta, ele vai sempre preparar o solo, ele vai sempre plantar, ele vai sempre roçar. Então, a partir do momento que você fez essa configuração para essas situações, você faz tranquilamente aí uma tabelinha na sua fazenda. Então, você já sabe, por exemplo, que quando você estiver roçando, o seu trator tem que ter um peso X. Quando você for fazer o preparo de solo, esse trator tem que ter o peso Y. Então, automaticamente você já vai fazendo essas trocas e vai trabalhar. Não precisa depois ficar todo o tempo recalculando. Você já fez uma tabela para o mesmo trator, para aquela condição. É só você fazer as modificações em função das mudanças que vão acontecer. E aí vai aí do fluxo, da forma. O importante é que vocês saibam como a gente faz esse processo. Bom, feito isso, calculado e já sabendo qual é o peso total do meu trator, nós temos agora que distribuir esse peso, porque o trator tem eixo dianteiro e o trator tem eixo traseiro. E tenhamos fé. Volta, é só dar uma mexidinha aí que ele volta. Voltamos de novo. E tome chuva. Bom, o trator então, ele tem eixo traseiro e eixo dianteiro. E para que a gente possa então ter um equilíbrio, porque uma coisa é calcular o peso total. A segunda é distribuir esse peso entre os eixos. Para que a gente possa ter então um equilíbrio do conjunto. E essa distribuição não afete a forma de operar e a eficiência da máquina lá no campo. E aí, para fazer essa distribuição, a gente também tem alguns parâmetros que precisamos levar em consideração. Na distribuição do peso total do trator, eu levo em consideração qual é o tipo de acoplamento do meu implemento no trator e qual é o modelo do meu trator com relação ao tipo de tração. Com essas duas informações, eu tenho percentuais diferenciados que eu vou colocar do peso que foi calculado para o eixo dianteiro e para o eixo traseiro. Então, em termos de acoplamento, no Brasil, nós vamos ter hoje 2 tipos, mas na verdade nós tínhamos 3. Os implementos que nós chamamos de implemento de arrasto, que são acoplados na barra de tração do trator, os implementos que nós chamamos de montados, que são acoplados nos 3 pontos do sistema hidráulico. E um terceiro tipo, que no Brasil já não é mais aplicado há muito tempo. Pode ser que ainda tenha algum implemento desse funcionando aí, mas não é. Que são os semi-montados. Esses implementos são acoplados somente nos braços inferiores do sistema hidráulico, o esquerdo e o direito. E 3 modelos de trator com relação à tração. Nós temos o trator que nós chamamos de 4x2, ou seja, aquele trator que 100% da tração dele fica no rodado traseiro. Nós temos o trator 4x2 TDA, que é o tração dianteira auxiliar, que o pessoal costuma chamar aí de traçado, tá? No campo, mas o nome técnico dele é 4x2 TDA, que é esse modelo que nós temos aqui, que eu tenho a opção de ligar a tração dianteira ou desligar a tração dianteira. Quando eu ligo a tração dianteira, 70% da tração fica no rodado traseiro, 30% no rodado dianteiro. E nós temos o outro modelo de trator, que é realmente o 4x4, que 50%
da tração fica no eixo traseiro e os outros 50% no eixo dianteiro. Tendo isso, então, entendendo isso, nós vamos fazer as distribuições. E depois eu vou deixar para vocês anexo no vídeo que vai ficar gravado aí, ou um link ou as tabelinhas para vocês consultarem e terem esse referencial. Então, para um trator 4x2, quando o meu implemento é de arrasto, eu pego esse peso que foi calculado e coloco 25% desse peso para o eixo dianteiro e 75% para o eixo traseiro. Se o meu implemento for semi-montado para um trator 4x2, esse mesmo peso total que eu calculei, 30% vai para o eixo dianteiro, 70% vai para o eixo traseiro. E o mesmo trator 4x2, se o meu implemento agora ele é um implemento montado, ou seja, está acoplado nos 3 pontos do sistema hidráulico do meu trator, esse mesmo peso calculado, 35% vai para o eixo dianteiro e 65% vai para o eixo traseiro. Então, vocês observaram que, em virtude do modelo do trator e do tipo de acoplamento, esses percentuais eles dão uma variada. E o objetivo disso é trazer equilíbrio para esse processo de adequação que a gente está fazendo. E isso é muito importante. Se eu tiver um 4x2 TDA ou um 4x4, e aí isso vai servir para esses dois modelos de trator, quando eu estou com equipamento de arrasto, 35% desse peso vai para o eixo dianteiro e 65% desse peso vai para o eixo traseiro. Se ele for semi-montado, 35% para a dianteira, 65% para a traseira. E se for montado, 60% atrás, 40% na frente. E aí eu já sei como distribuir esse peso no meu trator. Então, nós temos um parâmetro para calcular a quantidade de peso, através da relação peso-potência. E nós temos outro parâmetro para distribuir esse peso entre os eixos do meu trator, para que a gente tenha, então, essa máquina equilibrada e que possa, então, realizar as operações lá de forma eficiente. Tranquilo, pessoal? Falamos sobre os lastros sólidos e falamos sobre a colocação desses lastros sólidos. Uma outra forma de se colocar lastro, se colocar peso no trator, é colocando água nos rodados do trator. Lembrando, pessoal, que eu coloco água no pneu do trator para adicionar peso. E nós temos limites para a colocação dessa água. A menor quantidade de água que eu consigo colocar dentro do pneu do trator é 25% do seu volume. E a maior quantidade de água que eu coloco dentro do pneu do trator é 75% do seu volume. Nós vamos ter na próxima semana uma aula específica sobre tipos de pneu. E nós vamos falar mais detalhadamente sobre as características que nós temos dos rodados dos tratores agrícolas. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: os pneus dos tratores, independente do seu tipo construtivo, se é radial, se é diagonal e os outros modelos que a gente tem, ele tem como característica dos compostos que tem dentro dele, e o principal é a borracha, a sua deformação. Então o pneu ele precisa se deformar para poder passar pelos obstáculos e pelas situações lá no campo sem a possibilidade de ruptura. Então, quando eu vou colocar água no pneu, eu não posso encher esse pneu com 100% de água, porque se eu encher 100% do pneu com água, essa elasticidade da borracha ela se perde. E aí ele vai ter uma facilidade muito grande de rasgar, de furar. Além disso, vai ficar um bloco totalmente compacto e duro e vai afetar, inclusive,
a maciez, né, do trator e não vai dar certo. Vai romper, vai estourar, vai estragar o seu pneu. Então, o máximo que nós colocamos de água em qualquer modelo de pneu é 75% do seu volume. E aí nós vamos mostrar aqui para vocês como é que nós fazemos isso e vamos simular aqui uma colocação de água no pneu para vocês verem como isso acontece. Então, pessoal, nós temos essas duas formas de se fazer, colocando tanto lastro sólido e também colocando lastro líquido, para chegar no peso que eu quero, no peso ideal, para fazer aí essas operações de forma muito eficiente. O nosso modelo de trator, ele está com a bitola, com aro invertido, então o bico de enchimento ele está para o lado de dentro. Eu vou mostrar aqui só as posições que vocês colocam aí para chegar nos percentuais, colocando uma fita aqui simulando que fosse o bico do pneu do trator, ou pito, como diz o cearense, né? Vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, a galera se posiciona aí com as câmeras. Tá aparecendo aqui canal de televisão. Só que não. Então vamos imaginar que aqui seria o meu bico, tá certo? Vou colocar aqui como se fosse o referencial do meu bico. Pronto, acho que ele vai fixar. Primeiro cuidado que a gente precisa ter quando se vai fazer essa operação. Trator na superfície plana, travado, desligado, calçado, nós vamos erguer o rodado que eu vou colocar água. Por que a gente precisa erguer, Leonardo? Porque se eu soltar o bico ali, o pneu vai arriar no chão. E na hora que eu colocar água, o volume interno não vai corresponder ao volume real, porque a água tem que encher para o pneu erguer, certo? Então o volume preenchido de água, quando ele começar a sair, não é o volume real que realmente deveria colocar. Então eu estou colocando menos água do que eu estou achando que deveria ter, e isso vai afetar o peso do trator. E um outro detalhe, pessoal, operacional. Isso aí, por experiência própria, a gente já sofreu muito quando fazia esses processos de adequação. Se o teu pneu é sem câmara, se você deixar ele arriar no chão vazio, ele descola do talão. E aí, meu amigo, para colar esse pneu de volta, né, para ele encostar no talão, é complicado. E aí você vai sofrer e vai apanhar. E aí tem muita gente aí que gosta, né, de fazer, a gente vê muito vídeo aí nas redes sociais aí afora, o pessoal colocando gasolina, álcool, qualquer combustível aqui e tacando fogo para o pneu colar. Isso também é uma prática que pode ser feita? Pode. Eu recomendo não, porque o risco é muito grande, principalmente se você não tiver a dose certa da quantidade de combustível que você vai colocar ali. E aí vira uma bomba. Esse bicho explode. E a gente tem muito caso de explodir, machucar e até mesmo matar as pessoas. Então, muito cuidado com isso. E isso acontece muito se você não esvaziar o pneu com ele erguido. Deixar ele encostar no chão e arriar. Acontece muito, principalmente com pneu sem câmara, que é terrível. Ele descola do talão, aí dá um trabalho danado para poder colar de novo e você continuar esse processo. Então, por isso que a gente precisa erguer o trator, ou melhor, o pneu do trator, que você vai colocar água. Então, você faz um de cada vez. Então, nós vamos... O trator está no plano, a gente já está com o rodado calçado, marchas engatadas, colocamos o macaco ali e vamos, então, erguer o rodado. Pega de lá, ó. De lá. Para ver o... Colocamos aí no eixo, vamos levantar. Tá bom, Sandoval, só para levantar. E aí, pessoal, é o seguinte. Mesmo
ele está com a tração ligada, coloca em ponto morto lá e calça a roda dele para mim, só certifica se está calçado, porque como ele está com a tração ligada, ele não gira o pneu aqui, ó. Então, se estiver em ponto morto. O freio de mão não tem importância não, só deixar um... Bota em ponto morto, aí agora ele gira. Morto ainda não. Sobe lá e liga a tração, é melhor. Bota um paninho na mão ou tenta desligar ela lá, porque eu vou girar esse pneu aqui. É melhor desligar ela, pra gente girar. Então, eu não preciso erguer tanto, é só tirar o pneu do solo. E aí, um cuidado grande, pessoal. Eu não vou precisar sacar o pneu fora. Então ele vai ficar no lugar, a gente só vai esvaziar. Mas mesmo assim, muito cuidado com o erguido. Porque se estiver andando próximo aqui e acontecer alguma coisa, então sempre se cerque de cuidados para aumentar a questão da segurança. Vamos para a gente mostrar aqui. Bom, imaginando então que o meu bico está nessa parte superior aqui, e essa parte superior aqui corresponde o quê? Ao máximo de água que a gente coloca no pneu do trator, ou seja, 75% 25% vai ser preenchido com ar. Para facilitar, fazendo uma relação, uma analogia com o ponteiro do relógio, você coloca o bico ao meio-dia, ou 90 graus em relação à superfície do solo. Com isso, nessa posição, a gente tem 75% de água. Eu vou colocar a mangueira, que nós já vamos fazer para vocês verem. E a hora que começar, ele já está com... É um outro detalhe prático que muitos de vocês erram na hora de fazer a operação. A cultura, e principalmente detalhes. E os detalhes fazem muito diferença em todos os processos que nós vamos fazer. Então, se quando você, independente da posição que colocar aqui, para adicionar água no pneu, para chegar no peso que você precisa aí, que você calculou, quando você tira a mangueira de água, estiver saindo água aqui, significa dizer que tem mais do que o percentual que você precisa. Então, você precisa deixar o excesso todo sair para colocar a válvula e fazer a calibração. E o pessoal erra exatamente nesse momento. Quando tira, acha que já está ok, está saindo água, mas ele vai lá e coloca o bico, fecha, para poder calibrar com a pressão recomendada. E aí que ele erra nesse aspecto. Então, muita atenção. Então, 75% de água, o bico ao meio-dia. Se eu girar o pneu, tanto para cá quanto para cá, eu vou ter nessa posição, tanto de um lado quanto de outro, 60% de água colocada no meu pneu. Ou seja, 2 horas da tarde, né? 1 hora da tarde. E eu sou ruim para danar com relógio de ponteiro. 1 hora da tarde e aqui seria 11 horas, né? 11 horas. Certo? Se eu girar até o meio, eu tenho 50%. Aí aqui tá fácil, é 3 horas da tarde ou 9 horas da manhã. Tanto faz, de um lado ou de outro. Se eu continuar girando, formando aqui 45 graus em relação, que seria mais ou menos aí entre 5 da tarde, certo? Eu tenho 40% de água no pneu. E se eu colocar na posição inferior, o bico totalmente aqui embaixo, eu tenho 25% de água no pneu. Então, mínimo 25%. Se eu quiser zerar a quantidade de água no pneu, o que eu tenho que fazer? Colocar uma mangueirinha lá dentro e succionar a água para fora, porque ainda tem 25% de água no pneu. Então, é assim que nós determinamos esse percentual de colocação de água, começando em 75% e indo até 25%. Ok?
Então nós vamos fazer uma simulação aqui, prática, colocando 25% de água no pneu. Vamos imaginar que a gente calculou o peso total desse trator, ele está totalmente sem água, porque a gente trocou recentemente os rodados, colocamos sapato novo nele e precisamos fazer ainda a adequação que nós não fizemos. Como a máquina está trabalhando muito pouco, nós estamos esperando aí algum experimento dos nossos alunos aqui da pós-graduação a fazer para a gente acertar o trator para essas condições. Então ele está com os 4 rodados sem nenhuma água, a gente vai então fazer essa simulação aqui, imaginando que dentro do meu cálculo eu preciso de 25% de água. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Vamos engatar aqui posiciona a câmera ali para ver. Vou virar o rodado dele aqui para facilitar a visualização de todo mundo. Engata aí para mim, ô Sandoval e Antônio, a mangueira de água. Deixar aberto aqui para ficar mais fácil. Posiciona aí direitinho um local para vocês verem, né? Vai mostrar aqui, ó. Eles não estão vendo o bico, estão vendo o pneu. Acho que tem que ficar nessa posição aí. Vamos colocar ele na parte que é 25%, aqui embaixo. E aí nós vamos soltar o bico. Pode soltar para esvaziar. Hoje a gente está cheio de colaborador. Então você solta, ou você saca a válvula, ou no caso nosso aqui, como ele sai o bico inteiro, você pode soltar. Mostra lá, soltando. Você viu ali como é que vai engatar? Então, pessoal, a gente tem, saiu todo o ar, pneu erguido. A gente tem alguns dispositivos que são, como é que eu vou dizer, próprios para isso. Você engata a mangueira numa tomada de água, ele conectado nessa mangueira, um furinho ou um caninho que quando atinge o limite, começa a jorrar água. E aí a pessoa já sabe que atingiu, ele vai só deixar sair o excesso para poder fechar, colocar de volta o bico e calibrar o pneu. Como a gente não tem esse recurso aqui, e você também pode fazer isso em casa, me presta a mangueira aqui, ó. Se você chegar aqui, ó, e fizer um furinho aqui na mangueira, olha, e colocar ninho aqui, não tem mais, agora não pode mais, canudo. Coloca um pedacinho de canudinho aqui, ou uma caneta Bic, ou qualquer tubinho pequeno, e a água vai indo, quando ele encher, vai saindo nesse tubinho, e principalmente o excesso de ar, tá certo? Então, como a gente não tem, nós vamos colocar lá e prender, e vamos tirando até que ele enche. Eu vou deixar só 25% em 25%, porque é mais rápido. Porque encher esses pneus de água aqui no limite máximo, por exemplo, demanda um tempo muito grande, a gente vai ficar aqui um tempão. 25%, rapidinho ele vai encher, o pneu é menor, então ele vai encher e vocês vão acompanhar. Então o Sandoval está fazendo aí a mudança dele, vocês vão ver ali, e nós vamos colocar então um cuidado, pessoal, que a gente também precisa ter. Lembre que a gente está falando da importância dos detalhes. A água que vocês forem usar para encher esse pneu, tem que ser uma fonte de baixa pressão. Não adianta chegar com aquela mangueira de lavador, colocar ali dentro e achar que vai encher mais rápido. Nós não precisamos de pressão, precisamos de volume. E por que que isso é ruim? Porque se vocês observarem, vocês estão observando aí, o jato de água, ele é direcionado a apenas um ponto. Se eu coloco uma mangueira em alta pressão ali dentro,
que vai acontecer? Principalmente se o seu pneu for um pneu com câmara. Esse jato de água direcionado num ponto vai começar a diminuir a espessura da parede da câmara, podendo ocasionar até um furo. E aí você acaba furando o pneu do trator porque o jato é muito forte. Então, é um detalhe, e o pessoal costuma muito falar isso, porque leva lá para a oficina onde tem um lavador. Mostre aí, não precisa me mostrar não, porque já me mostra muito. Eu quero que o pessoal acompanhe o andamento ali. Então vocês estão vendo que ele está colocando e ele vai tirando, que é para o ar sair. Se tivesse esse caninho, que é o dispositivo próprio para isso, não haveria necessidade. Era só prender e estava tudo certo. Então ele tem que ir tirando, colocando, tirando, para o ar sair, para poder... Por cima aqui não fica melhor, não? Tá. E aí rapidamente ali já vai enchendo com 25%. Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo, que aqui está o pulo do gato, né? Então o pessoal costuma sempre mostrar o antes e o depois, o trator lá patinando, o trator pulando lá no campo e depois o trator andando normal. Mas esse processo do passo a passo, né, ninguém nunca mostra, e isso digamos, o pulo do gato para você fazer aí esse processo de adequação do seu trator, né? Então é assim que nós fazemos para cada tipo de máquina, preparando. Então o trator, quando está mal adequado, além da patinagem excessiva, né, ou a falta dela, a gente costuma ter muito problema também de galope, que é o famoso power hop. O trator começa a pular, e você não consegue nem trabalhar com essa máquina. Então isso é adequação e principalmente distribuição de peso de forma errada. E o processo é exatamente esse: mexer com lastro sólido, mexer com lastro líquido, tendo como referencial esses parâmetros que a gente deu. Não, vamos medir até sair água aí. Não, pronto, tá bom. Tá? Daqui a pouco já vai sair a água ali. Normalmente a gente leva aí pelo menos, dependendo obviamente do pneu do trator, né, mas os nossos aqui a gente leva uma manhã para poder encher esses 4 pneus, se for com lastro de 75% deles, né? Então demanda um certo tempo. Tirar a água é muito fácil. Tem pergunta aí, desculpa. Exatamente. Olha aí, ó. Vocês estão vendo lá, ó. Aí o que acontece? Quando começa a jorrar água aí, significa dizer que tem mais de 25%, no caso que é a posição. E aí o que o pessoal erra? Ele vai lá e fecha. Então ele colocou um percentual maior do que ele precisava. Então nesse momento é necessário que deixe sair toda a água para poder então eu fechar, recolocar a válvula e fazer a calibração que a gente já vai ver. E respondendo aqui a pergunta do Alexandre, né, 25, 50 e 75 é a posição, o que vai determinar esse percentual é exatamente essa posição do bico que a gente está, que mostrou para vocês ali. Nesse ponto que a gente está aqui, nós estamos com 25% de água nos pneus desse trator. Então seria a posição inferior. 50 a metade no meio e 75 na posição superior. Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa também mencionar, os percentuais de água, eles têm que ser iguais no mesmo eixo. Então, se eu estou aqui, no nosso caso aqui,
fazendo a colocação de 25% de água no pneu dianteiro, no caso aqui nós estamos usando, né, da forma que vocês estão olhando aí, seria o lado direito, né? Eu tenho que colocar também 25% de água no lado esquerdo. Então, os pneus do mesmo eixo tem que ter o mesmo percentual de água e também a mesma quantidade de peso. Entre os eixos, esse percentual pode ser diferente. Então, dentro do cálculo que nós fizemos, para determinar o peso total, e dentro da distribuição dos percentuais de peso, pode ser que para o eixo dianteiro eu precise só colocar 25% de água no pneu e para o eixo traseiro eu preciso colocar 75%. Isso não tem problema. No mesmo eixo tem que ser igual, entre os eixos tem que ser diferente. Então, feito já o sair do excesso, vamos colocar ali o bico, né, de volta no lugar. E aí nós vamos então calibrar o nosso pneu com a pressão recomendada. E aí, pessoal, é outro ponto que a galera costuma também errar na hora de se determinar a pressão correta de inflação desse pneu. Vamos agora. O que nós vamos fazer? Qual é a pressão correta de inflação? E qual é a pressão mais área de sem som? Pessoal não está ouvindo aí? Eu acho que é problema de contato, porque ele tá indo e sumindo. O Facebook tá ok. Está ouvindo aí, pessoal? O Facebook tá ok. Eu estou ouvindo aí. Sem som? Não estou ouvindo, estou falando. Mas tá aí, professor, ele tá tipo sumindo. Tá aí. Bom, então, qual é o parâmetro que eu preciso levar aí para consultar a tabela e saber Professor, vamos tentar ver? sem som também. Todo mundo agora tá Vamos aqui. Vive desse jeito. A gente faz os ajustes aí. Se tá aí o som. que tá cortando mesmo, professor. Então, algum mau contatinho mesmo, acho que
A gente vê se melhor. Vê se o áudio está melhor. Tá sem som ainda também. Agora as 9 da tarde. Olho seu, Mayara. Bota o... Isso. Eu estou escutando o som daqui. Mas quem tá fazendo não tá aqui, ó, tá no máximo. Vamos ajeitar o som. Ela inicia com som e ela termina sem som. Ah, tá. Se tivesse um mau contato, eu recomendaria tirar e colocar de novo. É, eu acho que tem que fazer... Vamos ver. Bora. Ver se Pronto, fica melhor. também. Depois a gente ajusta isso daí. Porque vai ser uma aula mesmo. Pode ser a capa do celular. Também é. Tá deixando o conector ficar bom. É, o meu Facebook, o meu YouTube não tá. Voltou aí? Voltou, Tá, professor. Perfeito, ok? perfeito. E aí agora a gente está usando um microfone nativo do celular e pode ser que dê mais ruído, mas vamos lá. A gente está protegido. Todo mundo falou que tá perfeito. Então vamos embora. Então, para a gente determinar então, essa pressão de inflação, eu preciso saber o peso que está incidindo em cima do pneu. Então vamos imaginar que no eixo dianteiro do meu trator, eu preciso estar pesando 2.500 quilos. Só que no eixo tem 2 pneus, certo? Então eu pego esse valor e divido por 2. 2.500 quilos dividido por 2 vai dar 1.250 quilos. Então, cada pneu está suportando 1.250 quilos. Aí eu pego, volto lá no meu manual de operação ou na tabela do fabricante do pneu, também você vai ter essa informação. Eu vou ter aqui, ó, carga e pressão dos pneus. Então eu vou procurar qual é o pneu do meu trator através das dimensões. Então o pneu dianteiro do meu trator está um pouquinho sujo ali, mas é o 14.9 traço 24, é um pneu diagonal. Então eu vou aqui, ó, 14.9. Ó, tô vendo as traseiras. 14.9 e 24. Carga mínima, 870 quilos. Pressão, 14. Carga máxima, 1.200 quilos. Pressão, 24. Então, em função dessa carga, desse peso, eu vou lá e faço, e confiro e vejo qual é a pressão. Então, mínima, 24 libras. Perdão, mínima, 14. Máxima, 24. Então, se ele tiver com 800 e poucos quilos, eu uso 14. Se ele tiver com 1.200 quilos, eu uso 24. É assim que a gente determina qual é a pressão de inflação. Então, nós vamos imaginar aqui que ele está pesando em torno de 8. Vamos colocar a pressão mínima, que é 14 PSI. Então, com o calibrador e o auxílio de um compressor, eu vou pedir ajuda aqui dos universitários, para a gente, então, colocar a pressão recomendada. E aí, pessoal, vamos reposicionar a câmera ali. Vamos lá. Lá, vamos mostrar, no canto onde vocês mostraram. Não sei porque eu tenho que. Bora, ao vivo é assim mesmo, passando na frente. Não se preocupe não. Antes de calibrar aqui, vamos só fazer uma ressalva importante também. Nós temos 2 tipos de calibradores que nós usamos. O calibrador que calibra o pneu com água e o calibrador que calibra pneu sem água. Então isso é importante porque se você for calibrar o seu pneu e ele tiver água e o seu calibrador não for um calibrador para ser usado com água, ele não vai conseguir medir a pressão e vai estragar o seu calibrador. Então, se o seu calibrador é um calibrador que não mede a pressão junto com água, o que a gente tem que fazer? Gira o pneu na posição que está acima do percentual de água, para você usar o calibrador. Então, no caso aqui, com 25% que a gente colocou, se o meu calibrador não é com água, e ele não é o que a gente tem aqui, eu não posso calibrar o pneu com
na posição de 25%. Eu tenho que subir ele. E assim a gente faz. Se é um calibrador híbrido, podemos dizer assim, que tanto faz estar com água ou sem água, ele mede, aí não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos lá, Sandra Paulo. Levantamos o pneu, vamos colocar 14 PSI. E aí ele vai encher. Tudo isso, pessoal, a gente faz com o pneu erguido, para facilitar. Pode encher. Tá vazio? Não tá bem preso não, senhor. Tá vazando muito ar. Agora sim. Pode arrochar que ele tem. Acabou. Perfeito. Tá bom? Pode deixar o 01 aí, sem problema nenhum. Vamos voltar aqui para a posição. Vamos se reposicionar. Reposicionar as câmeras. Então, pessoal, vocês viram o processo como deve ser feito. A mesma coisa eu vou fazer no outro pneu, certo? Colocando 25% de água e calibrando com 14 PSI. Então, fiz um pneu, eu vou fazer em cada um deles. A traseira vai ser da mesma forma e pode ter um percentual diferente. Pode abaixar já o macaco. Então é assim que nós fazemos todo esse processo de adequação. Calculamos o peso total do meu trator, distribuímos o meu peso em função do modelo do trator e do tipo de acoplamento do implemento, calculamos a relação peso-potência em função do tipo de atividade e a quantidade de peso, e depois determinamos qual é a pressão de inflação que esse pneu precisa ter para trabalhar de forma eficiente em função do peso que está incidindo em cima. Feito isso, pessoal, o trator está pronto para fazer a atividade. Mas nós não temos a certeza absoluta que esse processo foi eficiente. Aí agora a gente precisa aferir no campo, na atividade que esse trator vai fazer, se isso realmente está ok.
porque pode ser que eu precise fazer algum tipo de ajuste para chegar no ponto que eu desejo. E aí eu tenho dois elementos, dois parâmetros que não vão ter condição de fazer hoje, mas nós vamos gravar um vídeo para deixar aí no canal, disponível para vocês fazerem, para medir se isso está ok. Primeiro, a relação de avanço. A relação de avanço ela só é feita no trator 4x2 TDA. No 4x4 e no 4x2 eu não tenho relação de avanço. E o que é essa relação de avanço? É um percentual que o meu rodado dianteiro tem que ter em relação ao rodado traseiro. Quando a tração dianteira está ligada e quando a tração dianteira está desligada. Porque a função da tração dianteira é auxiliar a traseira e aumentar a tração do meu conjunto. Então ela não pode nem puxar e nem frear o meu trator. Então essa relação ela tem que estar entre 1 a 5% do rodado dianteiro girando a mais do que o rodado traseiro. E essa relação é feita com a tração desligada, com a tração ligada, dividido pela tração ligada vezes 100. Esse valor tem que me dar de 1 a 5%. Nós fazemos isso numa superfície plana, de preferência um solo batido, um asfalto. Não é interessante fazer no paralelepípedo por causa das vibrações. E andando com o trator em linha reta sem mexer no volante em baixa rotação. Contamos 10 voltas do rodado traseiro, quantas voltas o dianteiro dá. Com a tração ligada e com a tração desligada e colocamos nessa relação. Por que existe esse valor? A transferência da tração traseira para a dianteira do trator é através de um eixo que passa lá embaixo e vai para o liga o diferencial traseiro com o diferencial dianteiro. São duas engrenagens de cada ponta. Nós sabemos que não existe diferença de rotação entre engrenagens, a não ser que você mude o número de dentes para alterar as velocidades. Mas no caso específico do trator, tem dois parâmetros que acontecem. Primeiro, a deformação da garra quando ele faz a tração. Então, quando esse pneu traciona, essa garra tem uma deformação. Vai ser maior ou menor, dependendo do tipo de superfície que você está trabalhando. E o segundo efeito que acontece é o que nós chamamos de cisalhamento. Então, quando o pneu vai tracionar, ele dá uma pequena patinada, ou seja, a superfície que ele está ancorado, que ele está baseado, ela tem um cisalhamento, ela tem uma deformação. Então, esses dois conjuntos é que dão essas situações. E a gente precisa conferir isso lá no campo, porque o que interfere diretamente no avanço é peso e pressão. E se o trator não tiver dentro de 1 a 5%, o que vai acontecer? Se tiver abaixo de 1%, a sua tração dianteira está freando o trator. O traseiro quer tracionar e a dianteira está freando. Você vai ter aumento de consumo de combustível, perda de eficiência. E se estiver acima de 5%, significa dizer que o dianteiro está querendo correr e o traseiro está segurando. Aí você também vai ter aumento do consumo, perda na eficiência e desgaste a mais no rodado dianteiro. Se você tem o seu trator aí, colocou o mesmo conjunto, pneu dianteiro, e ele é um 4x2 TDA, pneu dianteiro está mais careca que o traseiro, ele está com problema de relação de avanço. E o que ajusta isso é peso e pressão. Então isso é um parâmetro que a gente usa lá para verificar se isso está ok. O trator sozinho não precisa estar engatado com implemento nenhum. E o segundo parâmetro para saber se a minha adequação foi bem feita é determinar o índice de patinagem. O índice de patinagem eu faço com o implemento engatado lá na área que eu vou fazer o trabalho com a minha máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar 10 voltas do rodado traseiro, com o implemento trabalhando, com o implemento levantado, dividido pelo implemento trabalhando vezes 100. E aí eu vou ter um parâmetro. E aí existe não vou dizer parâmetro, mas um referencial que é tanto a ZAB quanto fugiu o nome aqui, eles determinam, para cada tipo de superfície eu tenho uma faixa de patinagem.
Então, no caso do solo, é entre 8% a 15%. Entre 8% e 15%, se o seu trator estiver patinando, ele está ok. Abaixo disso ou acima disso, me dá algumas informações. Se estiver abaixo de 8%, está pesado demais, tem que tirar peso. A adequação não foi bem feita. Se estiver acima de 15%, está patinando demais, tem que colocar peso. Então, esses elementos a gente determina lá no campo para verificar se tudo isso que eu falei, ele está ok. E tudo isso que eu realizei está bem feito. Se tudo isso estiver dentro dos parâmetros, pode trabalhar naquela mesma operação com esse mesmo implemento e você vai estar com o seu trator na condição ótima de trabalho. Aí vem outros elementos que também vão influir nesse processo, e nós temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que é exatamente determinar qual é a rotação de trabalho que eu vou executar as minhas atividades. Aí é uma outra conversa que a gente pode ter um pouco mais para frente. Eu já gravei um vídeo aí mostrando como é que a gente como se determina a rotação ideal para se trabalhar com o meu trator nas mais diversas atividades. Então, pessoal, é assim que nós fazemos o processo de adequação do trator. E vocês viram aí que eu consigo realizar de forma muito simples. Lógico que eu não manuseei aqui o lastro sólido, mas o lastro sólido, o inconveniente maior seria o peso, né, dessas anilhas de ferro. Tem alguns modelos que esse peso, que são discos de ferro mais pesados, né, de 200 quilos, 400 quilos. Aí exigiria um guincho, né, um macaco para você fazer essa retirada ou colocação. Mas no mais, você tem todas as ferramentas, você vai soltar no caso aqui com 3 parafusos, 85 quilos, 2 pessoas conseguem manusear, mas se você tiver uma estrutura, tiver uma mula hidráulica, um macaco, alguma coisa, você pode fazer para facilitar a colocação, né, e você consegue aí manusear esses elementos com a estrutura mínima que você tem aí na propriedade. Pode ter certeza, pessoal, que seguindo, né, esse roteiro e aplicando essa metodologia aí no seu trator, com certeza você vai ter uma redução significativa do consumo de combustível da sua máquina. Você vai aumentar a capacidade operacional do seu trator, que significa dizer que ele vai fazer muito mais hectares, gastando menos tempo. Você vai reduzir a compactação do solo, porque você está trabalhando com ele com o peso ideal, isso não vai ter um impacto muito forte lá no solo. Você vai reduzir o desgaste de pneus e com isso, no final das contas, botar dinheiro no bolso, que é o mais importante, com toda essa economia e não sem levar em consideração com o aumento da eficiência. Então pode fazer isso aí que vai dar resultado. Diante disso, é só aplicar aí na propriedade de vocês e fazer essas modificações em virtude de tudo aquilo que a gente conversou. Pessoal, alguma dúvida? Facebook sem dúvidas. Aqui também está Então a gente vai ficar gravado aí, tanto na nossa página do Facebook quanto no YouTube, né? Não só para os nossos alunos aqui, mas também para o pessoal que sempre nos acompanha. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a gente está sempre acompanhando e respondendo cada dúvida, cada sugestão. Elogiar também pode, que não faz mal, não tem problema nenhum, a gente também gosta. Pode falar mal também, que não tem problema, isso aí a gente já faz parte, né? Então, mas graças a Deus a gente tem recebido sempre bons elogios e feedback positivo, que o conteúdo que a gente está colocando e passando para vocês tem ajudado muito vocês aí. Então, obrigado. Próxima semana tem mais. Aí agora é a hora que sobe a vinheta, né? Pode finalizar. Publicar agora, né, professor? Sim. a frequência. Eu tô tremendo.